Saúde integral. Você sabe o que é isso e como chegar a ela? Para começar, eu explico para você o seguinte: não há divisão na saúde integral, não há divisão entre corpo e mente. É um todo que existe. Comigo aqui hoje é a especialista em medicina integrativa, a doutora Marcela Ramos, que está aqui conosco. Marcela, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E é bom a gente já pegar o início da manhã para falar sobre saúde. O que é a saúde integral? É tão importante a gente vivenciar isso, porque a saúde, ela vai muito mais além do que a ausência de doenças. Às vezes a gente pega, eu sou saudável, né, porque eu não tenho nenhuma doença. Mas será mesmo que se a gente for ver ao fundo, né, todos os seus exames, todos os seus sintomas, você pode estar acordando cansada, não ter uma noite de sono adequada, não estar conseguindo perder peso e não ter nenhuma doença. Isso não quer dizer que você está saudável. Então, quando a gente fala de saúde de uma forma integral, a gente está falando que é um bem-estar completo, físico, emocional, espiritual. E é com esse olhar que a medicina integrativa vem. Ela trabalha vários pontos da nossa vida e vai além da prevenção, porque a gente trabalha muito a prevenção, não é? Sim, a prevenção é muito importante, né? A gente vai além, na verdade, do sintoma, né? Muitas vezes nós médicos nos limitamos a melhorar um sintoma do paciente, né? Então ele chega com uma dor de cabeça, a gente vai prescrever um remédio para isso. Com a abordagem da medicina integrativa, a gente tenta fazer o olhar para o paciente, né, para a causa e não somente para o sintoma. Não essa medicalização, diminuir um pouco esse uso de tanto remédio que provoca um efeito colateral e usa outro remédio para diminuir esse efeito colateral. E aí na saúde integral a gente passa por exames, a gente passa por conversa, como é esse caminho? Isso, ótimo. A abordagem da saúde integral, ela passa por uma consulta, né, com um médico. Nessa consulta a gente vai fazer, sim, perguntar para o paciente quais os motivos dele estar procurando, se ele tem algum sintoma, né? A gente faz os exames laboratoriais comuns de uma consulta tradicional, mas a gente tem outros tipos de exames também que nos auxilia, como a termografia, que avalia a inflamação do corpo, né? A gente avalia também os níveis de intoxicação que a pessoa pode vir a ter por poluentes do meio ambiente, por metais pesados. A gente avalia muito a saúde emocional, né, mental. Claro que às vezes não nós médicos, mas com uma pessoa que nos auxilia, psicólogo, é um trabalho multidisciplinar. Temos a nutricionista junto também. Então a gente tenta, porque o ser humano é muito complexo para a gente ficar limitando somente a sintomas, né? A gente tenta ver esse olhar de uma forma no geral mesmo, na integralidade. E hoje, com essa experiência que você tem, esses estudos que você tem em relação à saúde integral, à medicina integrativa, até gostaria que você trouxesse um pouquinho, assim, o que você vê mais nos pacientes, nas pessoas, o que está acontecendo? Então, agora a pandemia veio mostrar para a gente que realmente nós não estamos saudáveis, né? Então, por exemplo, com o Covid-19, a gente viu o risco de complicações muito maiores, por exemplo, em pessoas acima do peso, né, obesidade. Então, algumas doenças silenciosas que vêm trazendo essas dificuldades. A medicina integrativa em si é uma abordagem que algum médico especialista, por exemplo, em gastro, ou como eu, por exemplo, sou especialista em infectologia, pode utilizar essa abordagem. Mas o que mais tem para mim, assim, no consultório, é paciente assim um pouco cansado do tradicionalismo, de usar tantos remédios e não ter aquela... eu falo que a gente pode viver com o máximo do nosso potencial. Se você acorda cansado, você está indisposto, você está fazendo as coisas com muita dificuldade, isso não é normal. Então as pessoas têm acostumado com várias coisas como sendo normal, viver com dores, dor de cabeça, dor no corpo, não dormir como isso sendo normal. E não é. Então, o que eu mais vejo no consultório hoje é uma busca mesmo por se sentir bem, por ter bem-estar, por ter qualidade de vida. E isso vem mudando, né? Essa cultura do paciente vem mudando, de deixar de procurar somente quando está doente. Isso é bom demais, né? Isso é muito bom. E aí a saúde integral, a gente sabe, né, que vocês sempre nos orientam a buscar uma saúde, uma alimentação saudável. Atividade física, controle do estresse, a saúde integral prioriza isso também? Sim, com certeza, né? A gente não trabalha com dieta, né? A gente tenta mudar o paciente, auxiliá-lo na transição dessa alimentação de uma forma tranquila e não muito sofrida, porque eu brinco que dieta tem início, meio e fim. Todo mundo que começa uma dieta fica doido para terminar, né?
Então, a gente trabalha com planejamento alimentar inteligente, com as orientações sim, para exercício físico, gerenciamento de estresse. Na verdade, são 10 pilares que a gente trabalha. Vamos fazer o seguinte? Eu já vou voltar com você com mais pilares, pode Vamos, ser? sim, claro. Né? Essa conversa é muito boa sobre saúde integral. Você tem ouvido falar sobre isso e a doutora Marcela Ramos está com a gente aqui justamente explicando esse caminho até para que a gente tenha mais anos de vida com muito mais qualidade. Já volto com você, Marcela. A gente está falando aqui sobre saúde integral, a gente deu um tempinho para trazer essas vagas e eu volto com a doutora Marcela Ramos, que é médica especialista em saúde integral, em medicina integrativa, estava falando para a gente dos pilares. São 10 pilares, né, Marcela? A gente falou da saúde, da alimentação, da atividade física e eu tenho alguns amigos aqui, olha, o Maurício de Uberaba falando sobre esse desânimo, se não me engano ele está ali na faixa dos 50 anos e a gente também tem a Cidinha, que está ansiosa, com insônia, acorda cansada e tem gordura no fígado. Então, né, esse desânimo é muito comum, né? E às vezes eu pego o paciente assim, fazendo uso de remédios antidepressivos, por exemplo, né? Achando que é uma depressão. E muitas vezes pode ser uma desregulação do metabolismo, como por exemplo o cortisol. É um hormônio que nós produzimos, que é o tal do hormônio relacionado ao estresse, mas que quando ele está alterado para menos, por exemplo, o paciente tem sintomas como se fosse depressão. E se você organiza somente isso, não precisa, por exemplo, de ficar usando antidepressivos, né? A outra pessoa aí falou da questão da insônia, da gordura no fígado. A esteatose hepática, que é o nome que a gente dá para a gordura no fígado, hoje é a principal causa de cirrose, né? Antigamente, quando a gente falava em cirrose, a gente pensava só no álcool, né? E hoje, a principal causa é a gordura no fígado. Por quê? Porque grande parte da população está acima do peso, porque a nossa alimentação hoje é muito baseada em fast food, em gorduras saturadas, né? E tudo isso, quando a gente acumula gordura na parte exterior, a gente também acumula gordura visceral, né? Que é a gordura nos órgãos, por exemplo, o fígado, que é um alvo dessa gordura. Você falou de mudança de cultura, a conscientização que a gente tem que ter, o amor próprio que a gente tem que resgatar. Com certeza. E a sabedoria e a paciência para esse processo que envolve da desinflamação à mudança de hábito. É um autocuidado, realmente, inclusive é um dos pilares da saúde integral, esse autocuidado, né? E realmente é um processo. É muito lindo, assim, porque você presencia o paciente passar por esse caminho, né? E eu brinco que é um caminho assim, não é uma reta, né? Não é um caminho em linha reta, a gente dá umas saídas, mas esse olhar para a saúde é um caminho sem volta, né? E saúde é escolha, é decisão, quem tem que escolher isso por você é você mesmo, né? Ninguém vai escolher isso por você. A gente precisa acordar todos os dias e querer ser saudável. E para isso ainda não existe pílula mágica, são hábitos que a gente vai colocando no dia a dia. E como profissional da área, justamente a gente vai auxiliar o paciente nesse processo. E aí a gente ganha mais tempo de vida com muito mais qualidade. Essa premissa passa pela saúde integral? Com certeza, né? A gente já tem, assim, vários trabalhos mostrando como está maior a questão da longevidade, né? Vivendo mais a população, mas e a qualidade, né, de vida? Não adianta a gente ter uma expectativa de vida alta, mas com pacientes acamados, com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. A gente busca na medicina integrativa, sim, a longevidade, mas de uma forma saudável. Por exemplo, para dar um exemplo para ficar claro, diabetes, que é um caso, né, assim, muito comum e grave. Como que geralmente é abordado? A gente faz um exame, que é a glicemia, que é a glicose. Quando ele está acima de um valor que é determinado pela Sociedade Brasileira de Endócrino, que é 99, a gente já tem uma glicemia de jejum alterado. Quando está acima de 126, já é considerado diabetes, né, em 2 medidas. Na nossa abordagem, a gente vai sim também pedir esse exame, mas o olhar é diferente. Por exemplo, se você o ano passado estava com 80, esse ano você está com 90, o ano que vem 95, para que a gente vai esperar chegar acima dos 100? Vamos agir antes. É possível com algumas alimentações, né, mudança na alimentação, algum suplemento, você não esperar chegar até lá. Essa é a grande questão. O Manhã Total vai tratar muito sobre saúde integral aqui, porque este é um caminho importante que a gente tem quando se trata de saúde e prevenção de doenças, né? E prevenção, por exemplo, da obesidade, que traz tantas doenças crônicas, que traz tantos problemas, né? Então eu vou fazer essa pausa aqui com a doutora Marcela Ramos, mas ela volta conosco em outro momento. Marcela,
Preciso muito te agradecer por abrir essa janela aqui pra gente da saúde integral. Eu que agradeço a oportunidade e venho com muito prazer, porque realmente é o caminho que eu acredito para a saúde. Exatamente. A gente vai falar muito dos pilares. Boa semana para você, Obrigada, viu, Marcela?